pode um peixe vivo viver fora. Vamos lá. Pode.com. Pode. Pronto, quinta-feira, dia de pod.com.oficial, e a conversa de hoje é com um amigo assim de muitas datas, né, e muitas semelhanças nos desdobramentos da nossa arte cênica. Ele é cantor, compositor, agitador cultural, é poeta, é um monte de coisa. Eu sou só ator que finjo de várias funções, inclusive as funções dele, às vezes eu finjo também, e a gente se encontra aí nos palcos da vida, da Bahia e do mundo. J. Veloso, que alegria ter você aqui. Ô Jackson, a alegria é minha, enorme, né? E quando a gente chegou e se cumprimentando, né, que a gente tem um tempo que não se encontrava, a gente comentou, né, que apesar de a dedicação que a gente tem, né, com a convivência com a arte, tem uma semelhança, né, de acreditar na arte como transformação, né, de participar. Tanto que agora eu vou fazer um agradecimento que eu sempre fiz a você pessoalmente, mas agora mais abrangente assim para as pessoas saberem lhe agradecer, porque todas as coisas que eu me envolvi e que precisava de pessoas que dessem credibilidade ao que eu estava fazendo, eu sempre queria lhe convidar e sempre contei com o seu sim. Então, assim, é um prazer enorme estar aqui conversando e podendo lhe agradecer. Gente, eu é que te agradeço de você me convidar para as coisas que você sempre propõe, que são maravilhosas, né? A gente tem feito um monte de coisa assim, né? Com Luciano Bahia, Luciano com Nova. Bahia, na Casa da Mãe, na Boca, nem sempre coisas assim. Lá em Santo Amaro. Lá em Santo Amaro, Concha Acústica também. São vários lugares, Sempre, sempre. Né? Mas, lógico, lembrar de você é uma coisa automática em todo mundo que queira, assim, um artista que se propõe a se arriscar, né? E se arriscar, chega sem nem saber direito o que é, confia muito no improviso e na intuição, né? Eu nasci assim, né? Sendo jogado, assim, você falou, né? O risco, né? Quase como sendo um pássaro que é jogado assim num precipício e só resta voar, né? Então, o que é um artista para você, já que você... O que é ser artista? Rapaz... Essa pergunta simples de responder, essa né? é complicada, eu vou tentar dar uma e certamente daria outras. Mas ser artista, para mim, tá numa posição, por algum motivo, né, que possa contribuir ou alertar, né, chamar atenção para algumas coisas que possam ajudar a sociedade em si não, o planeta em si, né, porque a sociedade é muito egoísta, né, mas o planeta, né, eu acho que o artista tem que se sentir meio se colocar numa posição de observador. Não é que está correto ou é superior, mas observador, e se perceber alguma coisa, dá um toque, né, para tentar ajudar a melhorar a situação, né, qualquer tipo de situação, né, qualquer uma de uma convivência de duas pessoas amigas que não estão se entendendo bem, você com algum tipo de arte, de sensibilidade, né, apresentando a própria arte como um mecanismo de desfazer um atrito, né, e também a preocupação com o planeta, a ponto ao outro extremo, a preocupação com o planeta também, né, com essa forma que o capitalismo vencedor impõe à humanidade, onde assim o critério de sucesso, de avanço, está em cima do lucro. E quando se tem lucro sempre tem alguém que está no prejuízo, alguém está levando uma vantagenzinha sobre o outro. Então, hoje o mundo se movimenta através do lucro. Isso não vai dar satisfação, isso não é um caminho que traga esperança, entendeu? É bem assustador e nesse momento, quando fake news, inteligência artificial, está tudo solto aí, onde a mentira pode ter uma presença mais forte no meio da gente, então é muito mais perigoso e
E, assim, a esperança não é uma das melhores no momento. Mas acho que o ser humano também tem potencialidade de transformar. E eu acho que a classe artística tem esse potencial, porque é quem pode falar para uma quantidade de gente maior. E o artista, ele está ali, ele tem um poder de sedução, né? Por alguma coisa que ele faça. Então, através usar esse tipo de admiração que se tem pelo artista, e esse artista tentar contribuir, né? Não é uma regra geral que todos os artistas façam isso. Por isso que eu acho que os artistas podem não ser nem tão famosos, podem ser completamente desconhecidos, né? Mas são artistas, que são outras Que palavras. maravilha, Jota. Olha quanta coisa que você trouxe aí. Aí é o seguinte, aí você me faz lembrar José Delmo, lá de Guararema, com um poeminha dele, que eu venho dizendo esse poema há muito tempo, porque é o que você falou aí, é uma vigília. Nós estamos vigiando, ele fala, se não vigiarmos a vida, eles escreverão a história e o futuro poderá neles acreditar. Ainda bem que existe o artista que canta ao povo suas dores, suas alegrias, seus temores e sua fé, né? Que a lindo. gente fica na vigília, né? E você me lembrou também com essa sua fala que o artista é semelhante também a uma ave do Pantanal, quando eu estive lá fazendo um filme, e aí fui passear dentro do Pantanal com um guia, e nós nos aproximamos, à medida que nós caminhávamos, um grupo pequeno de pessoas, tem um pássaro chamado sentinela do Pantanal, que ele vai gritando, ele tem um canto lá, que aí o cara falou, sabe que pássaro é esse? A gente não, é o sentinela. Ele vai avisando para a fauna, né, que tem uma ameaça aí, que é o homem. O homem sempre é uma ameaça. Um intruso. Aí olha que ideia. Ele está sempre lá na frente, tipo 100 metros ou 200. Então a gente não pega os animais, os pássaros e as aves de surpresa, porque o artista, que é o sentinela, avisa. Agora cabe à sociedade também se ligar nesse farol, como Caetano diz, né? Que o artista é, né? É despertar, né? E ter uma condição, né, crítica, né, de compreender essa pergunta tão complexa que você fez, o que é ser artista, né? Mas isso é um exercício para a gente também, né? Os artistas que a gente admira, os motivos por isso, né? Tudo está meio assim, porque tem a moda, né, de gostar de coisas, de ter vergonha de gostar de outras, né? Primeiro, para ser artista, tem que ter, antes de tudo, liberdade. E hoje, pelas pressões que a própria classe artística sofre, é difícil ter liberdade. É difícil, por exemplo, surgir um artista hoje, no Brasil, por exemplo, uma cantora, e ter a coragem e o histórico de Maria Bethânia. Eu pensando nela aqui, né? Você falando, desde o início só canta o que quer, né? Perfeito. Mas tem uma atitude dela que acho que poucos dos nossos colegas artistas teriam coragem de realizar, que foi quando surgiu o grande sucesso de Carcará, né? E aí foi um impacto no Brasil inteiro, e não tinha internet, as coisas demoravam de chegar, mas mesmo assim o Brasil inteiro, todo lugar tinha bar, nome Carcará, no Brasil todo, né? Então ela aconteceu de uma forma surpreendente, ainda mais nas condições da época. Mas desde ali, quando ela acabou o sucesso de Carcará, um bocado de gente querendo contratar ela para fazer show, aí queriam show na mesma linha, show, né, político, ligado a isso, que cantasse Carcará. Ela disse, não, Carcará eu não canto. Ela aí, como só tinha convite assim, ela voltou para a Bahia. Ficou 1 ano, eu acho, ou mais. Meu avô ficou até preocupado. Disse, pô, Bethânia foi tão bem, e essas coisas assim, né? Mas completamente compreendendo ela também. Ficou preocupado, mas concordava
com a atitude dela. E ela não veio, aí recebeu um convite de Guilherme Araújo, esse grande produtor, né, que trabalhou com eles todos e com outros artistas, e entrou em contato com ela. Disse, é uma boate, não sei o que lá. Ela disse, eu posso cantar música romântica, eu só quero cantar música romântica. E ela aí faz boate barroco, e que aí se torna um sucesso, e aí nunca ninguém tocou no repertório de Maria Bethânia. Ah, que maravilha, que coragem, né? É uma decisão difícil, mas essa é uma artista de verdade. Essa é. Ela só canta o que acredita, só fala o que acredita. Ela não gosta de mentir em lugar nenhum. Não é à toa que chamam ela, as divas chamam ela a diva das divas, né? É um reconhecimento, né? Bethânia é impressionante. Para você estando com ela é o olhar dela para o mundo preocupado o tempo todo. As observações são sempre são muito corretas e poéticas e verdadeiras, humanistas, né? São opiniões importantes que as pessoas soubessem, e que ela faz que essas opiniões dela cheguem através da música que ela canta, né? Que ela, apesar de não compor, mas ela compõe um espetáculo como ninguém, né? E quando ela canta, é dela, né? É dela. É dela a música, né? Pode Ela mudar o se apropria. significado até de quem fez, pensou na intenção, ela vê de outro, certamente mais bonito, e faz. Pois é, que legal você trazer assim, Bethânia, que é uma inspiração para não só para cantoras e cantores, como para atores, porque ela é uma grande atriz, ela é uma artista cênica, assim, né? E que tem uma relação com o palco como um lugar sagrado, né? Ela é uma das, assim, tem outras, mas talvez ela seja essa figura mesmo que inspira todas, né? É uma dedicação como ela fala, é um ofício dela, né? É como se ela tivesse recebido esse compromisso de algum lugar para levar isso adiante. É uma coisa maior do que uma pessoa, né? Uma entidade, né? Mas ela em si, ela é muita coisa. Tirar o calçado para pisar nesse chão, que é o palco, me veio agora a imagem assim, é para entrar em casa, né? Assim, esse hábito que muita gente tem de entrar em casa e deixar aquela... De se sentir à vontade, também de respeito, de respeito, né? de zelo, né? Pelo palco, né? É lindo, tudo é muito bem, é muito verdadeiro, né? Então, hoje é tudo muita maquiagem. Ali é muito não é à toa verdade. que ela sobrevive às gerações, né? Assim, ela vem sendo essa figura grandiosa, referência para muita gente, em várias mudanças sociais que a gente acompanha a cada década, ela se mantém, né? E sem precisar passar por moda, nem ficar contra a moda. Na época do tropicalismo ela não quis participar, mas tem uma história dela bacana, porque ela, antes do tropicalismo, ela já se vestia meio como os tropicalistas vieram a se vestir, né? Minha mãe fazia as roupas e era tipo roupa de vela de barco, calça, umas coisas assim que era super... Bem antes do movimento hippie, pegava... O que virou moda depois chama boca-pio, aió, aquela sacola de palha que vende na feira. Ela usava já como coisa chique, que é chique mesmo. Chique, Na época não dava para saber, e hoje a gente tem certeza que é. Então ela é sempre antenada mesmo. E aí pronto, ela não gosta também de nada que prenda ela, né? E lógico, um movimento. Quando você vai fazer uma música com alguém, você não tem a mesma liberdade quando você faz sozinho, né? Você já faz uma letra imaginando que aquele seu parceiro possa gostar e concordar daquele pensamento. Quando você faz sozinho, você faz livre, né? E eu acho que essa decisão dela foi muito
boa para todos nós. Para ela e para nós, Pra né? todos De ser uma figura que a gente possa se mirar, né? Vamos falar de você assim. Eu vim para falar de Não, mas eu entrei falando mas de você está falando mas dela. Você sabe... Você está falando de você, porque. Não, né? porque eu geralmente evito ficar falando de Bethânia e Caetano, primeiro porque já sabem muitas coisas dele e tem pesquisadores que sabem muito mais do que eu sobre eles. E também, apesar do meu trabalho ter muita Ligação, né? ligação e influência de convivência, de geração que viveu o surgimento deles, essas coisas todas, aí eu prefiro sempre falar das coisas minhas, e é isso que vamos fazer agora. Mas você está alinhado comigo pelo seguinte, eu quero que você fale de você dentro desse contexto, inevitavelmente você vai falar deles, porque você tem assim a sorte de ter nascido, né, nessa família que é totalmente artística, totalmente musical, né? E assim, quando eu conheci Dona Cano lá na casa dela, eu fui compreender melhor essa família, que é aquela árvore assim, né? O pai já tinha, né, falecido e tal. E aí eu fui compreender melhor. Conte um pouco assim da sua vida, do que você puder lembrar de pequeno, de guri, né, com a sua mãe, com as pessoas do entorno ali. Como é que foi aí? Como é que você lembra que é marcante assim? Nós sempre fomos muito ligados, né? A família muito ligada. Eu nasci em Santo Amaro, mas vim ser criado em Salvador, e então vinha com meus pais, minha mãe e minha irmã Maria. E então a convivência, assim, a oportunidade de ficar realmente muito ligado à família era mais no período de férias, né? Alguma festa, né? Mas porque minha avó e meu avô moravam em Santo Amaro, Mabel em Santo Amaro, Bethânia e Caetano fora, Bob em São Paulo. O Rodrigo morava em Salvador. O Rodrigo era o único que morava em Salvador. A minha parte por pai, todo mundo morava em Santo Amaro. Então acabei que eu fui crescido assim, tendo um vínculo, um umbigo preso à família, mas morando em Salvador, né? Aí minhas amizades iniciais são todas soteropolitanas. Mas a ida para as festas e para as férias, que são momentos marcantes, né, de qualquer criança e adolescente. E sempre foram muitas festas? Muitas festas. Durante né, o ano, né? Tinha as festas do ano. Calendário, né? Tinha um calendário, né? Acabava, a gente ia, né? Aí, mas depois minha avó e meu avô vieram morar em Salvador. Aí quando eles eu não sabia. moraram em Salvador, primeiro vieram os meninos para estudarem, mas depois Rodrigo morando aqui, eu não sei se era Irene que precisava também de estudar em Salvador. O motivo exato porque eles vieram, eu não sei. Mas morava ali no Jardim de Nazaré. Não, ali atrás do Central. E a gente já morava lá, né? Na mesma rua eles vieram. Aí pronto, aí todo domingo pelo menos o almoço era lá, era perto, minha mãe sempre estava lá e a convivência foi muito maior. Isso você com que idade, assim? 13 anos, Guri, para né? 15 anos, Mas depois que eu me formei em veterinária, eu fiquei sem ter onde trabalhar direito, e tinha uma possibilidade de eu ir morar no Rio de Janeiro para trabalhar com produção de gado leiteiro, que é um lugar bom para isso, mas eu fiquei tão mal, porque eu ia embora da Bahia. Uma possibilidade de sair daqui. Surgiu uma tosse, uma rouquidão. Que maravilha. Não, um ator, né, fingindo para não ir. Não, era real. Era real? Era real porque... Era real porque, assim, para eu chegar a me formar, teve as dificuldades de meus pais, né? Teve a ajuda de Bethânia para eu estudar, essas coisas todas. E eu achava que eu tinha que dar um retorno profissional, né? Aí eu fiquei pensando, não, eu tenho que ir para o Rio, foi onde apareceu. O trabalho aqui não valia a pena. E lá a proposta era muito boa, de grana e tudo, e de crescimento na profissão. E então...
racionalmente, o lógico era ir, né? Mas agir racionalmente, mas a garganta não. Eu fiquei sem voz e não passava nada, não saía nada. E eu nem sabia que era por causa disso. Estava triste, porque ia, mas ia. Porque pensava ia ter grana, ia poder comprar carro, ia ter casa. Isso era um consolo. Parecia que isso não é tudo na vida. E graças a Deus que eu sempre soube disso. E aí, tanto que fiquei rouco. Aí não fui. Aí minha mãe viu assim e disse: você está assim, se você não quiser ir, você não vai. Aí eu disse: mas eu já dei certeza. E o veterinário que me convidou, que 2 estudantes fizeram estágio. Então ele só tinha a condição de levar um. Ele aí me escolheu. Aí eu disse: eu já impedi que o outro cara fosse. Eu digo: não, você fala, ele aí vai. Minha mãe dá. Aí pronto. Não levou 15 minutos, a voz voltou. Olha só. Então foi uma decisão. Que voz esperta certeira, essa, né? E só me envolvi em música por causa disso. Isso aí você tinha que idade? Aí eu me formei de 24, 25 anos, eu acho. Aí 23 para 25 anos, eu acho. E aí eu comecei a trabalhar com um colega, Júlio, o nome dele, nunca mais tive notícia dele, lá em Feira de Santana. Fiquei quase um ano dando assistência a algumas fazendas, mas aí não deu mais para manter, porque é difícil essas coisas também. Aí voltei de novo com o risco de ir para o Rio de Janeiro. Voltou a paranoia: não tenho que trabalhar, tenho que fazer alguma coisa, vou desaprender tudo que estudei, aquela coisa que não é fácil, na vida não é fácil. E aí, quando minha avó viu nessa agonia, disse: Jota, vem abrir um consultório aqui em Santa Amaro, você quer? Nunca tinha tido um consultório. E eu aceitei primeiro, assim, na época, como eu fui criado numa cidade grande, eu não tinha nenhuma vontade de morar em cidades pequenas, não sabe? Queria uma coisa mais de metrópole. Mas, para não ir para o Rio, eu digo: não, final de semana eu venho para Salvador, é pertinho. Mas aí fui, ali ganhei o grande presente de morar com minha avó anos, e em Santo Amaro. Aí eu me tornei santamarense, né? E aí sim, antes eu era um soteropolitano que fingia que era santamarense. Aí eu me tornei santamarense. E aí tinha um consultório bem limitado nas condições de atendimento, mas fazia aquilo e trabalhava. E aí comecei, como eu ia a Santo Amaro só em época de festa, então eu associava ir para Santo Amaro beber, fazer farra, né? E aí quando eu cheguei lá para trabalhar, eu entrei nisso, era farra todo dia, tinha um bar maravilhoso no fundo da casa da minha avó, as duas forças. E aí eu só queria ir para lá, fiz uma amizade com um professor lá que também bebia, mas ele era mais velho do que eu e já bebia bastante tempo, e bebia todos os dias, e eu acabei bebendo todos os dias. Aí um dia eu estava no bar Duas Forças, e um amigo de um amigo meu, médico, parou o carro assim, buzinou, estava todo alegre, alegria de bebida, né? Ele aí parou, buzinou, aí disse, eu fui falar todo contente com ele, ele disse: e aí, já tudo bem? Ele disse: não, estou tomando uma, se vai ser segunda ou terça-feira de noite. Ele disse: e hoje é dia de beber? Ele só falou isso. Eu falei com ele tranquilo, voltei, sentei. Aí fiquei pensando naquilo, né? Eu digo: tem que pensar diferente. Eu conhecia Roberto Mendes rapidamente assim, né? Que eu era mais amigo de César Mendes, que morou aqui em Salvador. Depois de Santo Amaro, ele morava em Salvador, morou na Barra, Itapuã. Um professor de violão maravilhoso, que me ensinou a tocar algumas músicas na época, mas eu não era próximo a Roberto. Aí, conversando, eu digo: não, aí me aproximei de Roberto, começamos a ficar amigos. Roberto, professor de matemática, ia dar aula de noite, e ele aí marcava: vai lá para a aula, porque eu trabalhava no consultório, jantava e ia para assistir a aula de Roberto, que era muito engraçada. Além de boa, era muito engraçada.
porque ele ensina matemática com a didática artística, não sabe? Maravilha. É maravilhoso. A aula dele era muito boa, mas era uma loucura a chegada dele. Parecia a escolinha do professor Raimundo. Ah, é? Grito. Parecia que aquilo não ia se organizar para ninguém aprender nada. Ele aí alimentava as loucuras todas, mas tem hora... os alunos admiravam ele, né? Aí na hora que ele parava, todo mundo chamava atenção sem grosseria e dava aula bonita. E aí quando ele dava aula, passava exercício, a gente já ficava conversando de música. Aí eu fui me envolvendo em música nessa coisa que acabei me envolvendo mais do que previa. E aí pronto, aí ele saía da aula, a gente ia para a casa dele, e aí a gente ficava até 2, 3 horas da manhã. Ele tocava baixinho para não acordar nem Lícia, nem Leonardo, que era uma criança, hoje está aí um músico fantástico, um artista maravilhoso. Todos, né? Todos eles. Todos eles, João. E aí ele ficava tocando música, mas nessa época eu não fazia nada, só ficava admirando ele, mostrando as músicas dele com Jorge Portugal, com Luciano Lima. Tinha outros parceiros dele, mas cada música que eu ficava impressionado. Porque eu sempre gostei de música e gostei sempre de letra, que é aqueles discos maravilhosos, né? Os vinis, né? O encarte, a capa, aquilo já era arte, exatamente. né? Tem um tema, tem, né? Um toda tema. uma construção, né? O disco, ele fazia sentido por inteiro. Podia uma música não ser grandiosa, mas dentro do disco do contexto, exatamente. Ela não podia faltar. E a gente ouvia, desde a primeira vez até tantas outras, acompanhando as letras, saber quem tocou. Então eu estava tendo ali um curso preparatório para me envolver com música e não sabia. Sem saber, né? Não sabia, porque eu gostava, isso eu gostava mesmo, das letras, né? Da palavra parecer que é uma e se torna outra, ou várias. Aquilo, assim, aquilo me seduzia e gostava, né? A brincadeira com a sonoridade, com a né? sonoridade. Que na música fica mais evidente, né? Do que às vezes na fala, né? A música valoriza um verso, ele chama atenção, não, aquilo tudo. Aí eu fiquei encantado com as músicas que ele me mostrava, né? E na época, tanto ele e Portugal eram completamente desconhecidos, né? Bethânia ainda não tinha gravado eles a primeira vez e gravou até a pedido de meu avô. Mas ela não gravou por isso, ela deu atenção àquilo. Meu avô falou, já viu os meninos daqui, né? E ela aí prestou atenção e Bethânia se encantou, né? Viu e gravou. Quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou. Um professor escrever, isso é lindo, né? Lindo demais, né? Olha só, quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou. Guimarães Rosa que fala que mestre não é quem sempre ensina, não é aquele que sempre ensina, mas aquele que de repente aprende. Lindo. Né? Tem nesse verso aí, tem isso, né? Tem quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou. Essa proximidade, né? Ou seja, beleza, né? Estamos sempre aprendendo, né, Jota? Mesmo quando estamos ensinando alguma coisa. Quer dizer, eu vejo assim, às vezes, me cativa muito as pessoas que têm esse dom de me chamar a atenção quando está fazendo alguma coisa, quando eu percebo que aquilo que ele está fazendo é interessante e que ele está descobrindo coisas naquele momento. E não ter aquele tom de que eu sou, sabe tudo. Esse às vezes não chega, né, no coração da gente, né? Não. E eu fiquei impressionado com as músicas, mais impressionado por eles não serem conhecidos, né? Que eu ouvia um bocado de música que eu achava as músicas aquém daquelas que eu conhecia, que Roberto estava tocando, e músicas que faziam sucesso, artistas que eram reconhecidos. E aí, porque eu também eu convivi com uma coisa que é uma raridade. Quando eu comecei a ter noção da vida, Bethânia e Caetano estavam surgindo, assim como Gil e Gal, que também eram, de certa forma, próximos, né? E aconteceram e fizeram sucesso. Então, para mim, artista tinha uma relação muito ligada à fama, entendeu? Ao sucesso. E quando eu vi aquele trabalho de Roberto com os parceiros dele,
Aí eu fui entendendo mais o que é ser artista, né? E aí entrei meio tímido, como eu sempre fui, mas aquilo me dava sentido a me expor, entendeu? Não era me tornar conhecido, não era subir no palco, era achar que poderia contribuir de alguma coisa. E por uma necessidade ali, né? Ali você, sei lá, ali acontece alguma coisa que vai fazer bem a você. É a sua expressão, né? A maneira de você se expressar, né, no mundo. Também a gente sabe, o prazer de estar envolvido no meio artístico é muito bom. É outro clima, as pessoas são, assim, a possibilidade de você encontrar uma pessoa com pensamento tacanho é mais difícil. É bem mais difícil. Existe, mas é né? mais difícil. Mas é mais difícil do que em outros ambientes, né? Tem ambientes terríveis, né? Mas esse é o melhor ambiente que tem, um ambiente entre artistas, né? Onde principalmente quando esses artistas estão alimentando a sensibilidade mais do que o sucesso e o lucro, né? Então, esse ambiente já é prazeroso. Então, isso já me deu gosto. Conversar com o Roberto, aprender um bocado de coisa, ver uma letra de Portugal chegar escrito de caneta de papel, ele pegar, musicar, né? Eu vendo como é que ele faz. Aquilo, para mim, era como se era tirando a roupa da música, né? Vendo como é que ela nascia, né? E aí fiquei com vontade de também, eu queria ter uma música musicada, uma letra musicada por Roberto Mendes, né? Na época eu tinha muita fé, e aí pedia, né? Porque quem tem muita fé pede muita coisa, né? Pede muita coisa. Quando a gente, só pede se tem fé, né? Inclusive, né? Quando a gente perde a fé, é bom que a gente para de pedir também. Pedir. Aí fica mais justo com a existência. Mas naquela época eu era pidão. E aí pedia que pelo menos uma música. Mas isso eu já devia ter 1 ano que encontrava com o Roberto Mendes na casa dele. E via aquelas coisas todas. E a gente conversava muito sobre música, sobre letra. Era um negócio muito prazeroso. E acho que era criativo para mim e para ele também. E provocativo, né? Ele aprendendo mais porque está te ensinando, né? Que é a própria letra dele. Com então certeza. Ele não perde essa oportunidade, né? E aí, um dia eu preparei 2 letras, né? Uma eu me lembro que foi para minha avó, que falava alguma coisa de canoa, uma letra que... E a outra, não me lembro nem do que falava. Aí um dia eu já estava saindo da casa dele, casa de corredor, como era antigamente as casas de Santo Amaro, que destruíram quase todas. Santo Amaro cada dia fica mais feia, um negócio horroroso. Terrível isso, né? Só um parêntese para dizer que como ela está feia, se eu esquecer, você me lembra para eu voltar dessa saída da casa Roberto Mendes. Porque as casas de estilo colonial, elas não têm garagem, né? Normal, não existia carro. Então o que acontece? Todo mundo tem carro agora, não foi tombado, o que é que faz, né? Somado à ignorância, tudo, né? Pensando que é progresso, derruba logo à frente, faz a garagem, faz uma coisa mais em cima. Terrível. Então a cidade está ficando toda assim. E tem uns que destroem até uma casa assim e faz uma coisa de um mau gosto terrível, né? Então Santo Amaro está um momento delicado mesmo. Mas voltando a Santo Amaro ainda, que ainda tinha corredor. Que geralmente tem corredor, tem quintal. Tem quintal. Que é uma maravilha. Tudo, né? Quem nunca viveu em casa com quintal não sabe o que é, né? Quintal, varanda, né? Terra no fundo, planta, essas coisas. Isso tudo eu fui viver já depois que eu fui, nesse período que eu fui morar em Santo Amaro. E aí quando eu estava saindo na porta, aí, com medo de dar aquele papel, até assim, né? Aí eu disse, Roberto, eu escrevi. Quando eu disse eu escrevi, eu acho que ele estava há algum tempo ansioso, esperando, me provocando. Antes de eu terminar a frase, ele me dê. Aí maravilha. Pegou, a gente aí voltou, não fui mais embora. Ele olhou as 2 letras, botou uma assim na perna
e musicou na Na hora, hora. né? É uma sensação completamente particular, né? Você escrever, primeiro que quando a gente escreve assim, sozinho, você não lê em voz alta. Nem em voz alta eu tinha lido. Só tinha ido para o papel, então a palavra estava muda ali no papel. Para você ouvir a primeira vez aquilo que você imaginou com alma, vivendo, com melodia, com tom, aquilo foi uma viagem. Uma viagem, uma sensação. E aí aquilo que eu fantástica. queria ser uma só, eu aí não quis Pronto, mais parar. acabou. Ali Aí começou ficou- nessa. Aí virou um dos grandes prazeres da vida e também um refúgio, um socorro, né? Escrever, compor, né? E vendo a condição que Roberto de Portugal na época estava, Luciano Lima, que é professor também, e as pessoas não conhecendo, e queria que as pessoas conhecessem, que faz bem, né? Quando a gente apresenta uma coisa bacana para uma pessoa que você gosta, eu acho que é o melhor presente que você pode dar a alguém, né? Além desse, melhor só você dando um outro amigo a esse outro amigo seu, apresentar uma pessoa bacana, Verdade. a uma pessoa que você gosta. Então, eu aí abracei assim vários desafios de querer ajudar coisas que eu acho que têm valor e que são desconhecidas. Tanto que acabei participando do início de algumas coisas que hoje até têm reconhecimento, né? Primeiro foi Roberto. Roberto não cantava. Quem cantava era Portugal. Roberto era muito tímido, ficava atrás, né? Não tocava. E ele achava que ele não se sentia seguro cantando. Ele tinha uma exigência para o canto. Pelo menos o que ele dizia, podia ser uma forma dele se proteger sem achar isso. E eu sempre achei lindo a forma dele cantar, né? Como César Mendes também. E aí eu disse, não, rapaz, você canta bonito. Aí eu sei que a gente começava a inventar shows para ele fazer em Santo Amaro, coisas que ele ainda não estava fazendo solo, ele sempre fazia com o grupo Sangue e Raça, ou ele, Portugal mais na frente do palco, né? Mas aí não, rapaz, eu sei que estimulava ele a enfrentar isso, que não é fácil. E você, como meio, sem saber o nome, naquele momento eu estava sendo meio diretor, achando tudo simples, dizendo o que devia falar, o sentimento que tinha que ter na música, tinha tudo, a gente fazia shows enormes, né? Aí me lembro, um primeiro show talvez que eu fiz assim, não dirigindo, mas orientando como poderia ser, foi a inauguração de um bar lá em Santa Amaro, chamava, não sei o que lá, Verde, eu esqueço o nome, né? Que era o cara ia inaugurar esse bar numa área que era considerada mais esquecida da cidade, né? E então era um lugar meio duvidoso se alguém ia querer ir até lá para ver Roberto Mendes, apesar, ainda mais que ele não fazia show, não tinha nem um público nem em Santo Amaro assim razoável. E aí pronto, preparamos o show todo, só música inédita, mas intercalada com algumas músicas que davam sentido. Montamos o show todo, o cara gravou esse show. Outro dia até eu perguntei a ele se ele tinha esse show que eu queria ouvir. Aí tinha músicas inéditas de Roberto, que é capaz da gente nem lembrar mais. Essa música mesmo que a gente fez, a gente não lembra nada, a primeira. E assim perdemos várias também. E aí ele fez esse show lá, e foi bacana, foi uma farra boa, ele cantou, o público foi bom. O cara, o dono desse bar, era bem assim, progressista, revolucionário, queria fazer uma ação naquele lugar. Então era tudo que me interessava isso, né? Então isso já foi um aprendizado e também o prazer de estar pensando que está fazendo alguma coisa
que ajude alguém já me estimulava. Aí teve isso, teve os primeiros discos de Roberto, que não era diretamente, mas muito próximo. A gente conversava muito sobre como poderia ser, como deveria ser. Depois veio, quando eu vi Mariene de Castro cantando, eu vi que eram artistas diferenciados. Aonde foi? Foi através de Saul Barbosa. Saul Barbosa era meu outro parceiro, por isso que eu parei de tocar Grande violão. Saul Barbosa. Porque o meu parceiro era Roberto Mendes e o outro era Saul, né? Aí não tinha nem coragem, na hora que estava compondo com ele, pedir para tocar violão, e nenhum dos dois tinham paciência de ensinar. E eu tinha convivido com César Mendes, que é um violonista maravilhoso, mas tinha didática para ensinar, gosta de ensinar, tem paciência. É um professor mesmo, um artista e um professor de violão maravilhoso. Mas Roberto Saul não, dava as notas, é isso, está certo. Aí eu também fui deixando para lá e estava também curtindo a outra coisa, que era botar letra nas melodias deles, né? Então, e aí... Aí você viu Mariene no show, já no show? E ela aí me convidou para dirigir um show dela, né? Aí quando eu conheci nos ensaios, quando fui indo, eu fui pensando em coisas mais simples, mais boas ao mesmo tempo, que eu admirasse. Mas eu vi que eu poderia ir onde quisesse, enfim, sabe? ali, né? Tinha potencial artístico para isso. E aí aí dirigi alguns shows, dirigi o primeiro disco dela, né? Que foi premiado, e assim sucessivamente. A ideia de Batatinha também veio, Batatinha completamente esquecido, né? Não só Batatinha, mas quando eu falo Batatinha, na época era o samba da Bahia, era esquecido dentro da Bahia, né? Era mais respeitado no Rio de Janeiro. E conversando com Paquito e com Portugal na época, a gente queria que dentro do boom assim, da música de carnaval, que depois batizaram ironicamente de Axé Music, mas o axé foi bem mais forte do que a ironia, e a música tomou o Brasil e o mundo, toda, né? Por isso que o sentimento bom faz coisas boas, né? Quis fazer uma sacanagem e acabou ajudando, sem querer. Mas voltando aí a gente fez, eu fiz um texto, o Paquito fez outro e Portugal fez outro, e foi publicado no Jornal à Tarde na época, né? Onde a gente questionava a falta de espaço na Bahia para quem não fazia música comercial, né? Ligada diretamente ao carnaval. Apesar da outra música também ser comercial, tanto que... Mas tudo na Bahia estava tudo dirigido para a música do carnaval, que tem um valor enorme, que eu adoro várias coisas e que tem os blocos, tem um bocado de coisa maravilhosa que isso trouxe e que mantém vivo e que dá a condição do artista nascer na Bahia e viver na Bahia. Isso já é um presente, é um presente maravilhoso, que esse aí da Bahia não deve ser fácil. Então, aí eu sugeri, aí a gente falando sobre isso, e Paquito queria botar um projeto dele, né, representando essa outra música que é produzida na Bahia. Aí eu disse, Paquito, por que a gente não faz um de Batatinha? Eu não conheço muitas músicas de Batatinha, mas todas que eu conheço são lindas demais. Não é possível que o cara só tenha 10 músicas bacanas, 12, quem faz aquilo deve ter um monte, vamos embora. Aí Paquito abriu mão do projeto dele e a gente deu entrada no projeto de Batatinha. Acho que era Copenha, se eu não me lembro. Não me lembro direito. E aí eu conversei logo com Bethânia. Tudo que eu me envolvo com arte, com coisa assim, a pessoa que eu gosto de dizer é Bethânia. Porque ela é sincera, né?
e vai me dizer realmente o que ela acha, né? Então eu gosto. Aí eu falei da ideia do disco de Batatinha, ela adorou a ideia. Aí eu perguntei se ela daria uma carta, dizendo que ela participaria do disco. A gente achando que dentro disso a gente conseguiria aprovar o projeto, né, de Batatinha, Diplomacia. E aí demos entrada, só que antes de sair o resultado, a gente já vinha fazendo reuniões com Batatinha, que a gente tinha certeza que ia ser aprovado, pela admiração que a gente tinha por Batatinha, né? E vendo como poderia ser feito, seria uma novidade dentro da Bahia sair um disco daquela forma, naquele momento, e ainda com aval de Bethânia, né? Bom, acho que tem força artística para aprovação. E aí a gente começou a reunir com Batatinha, que era uma das pessoas mais maravilhosas, doces, do bem. Se o planeta fosse só de batatinhas, seria outro. Seria fantástico, né? É. Ele teve no meu apartamento lá no Rio, quando eu fazia a primeira novela. Foi levado por Marcos Cristiano, meu colega de teatro. Eles foram fazer alguma coisa que eu não lembro exatamente o que foi. Marcos foi levar também para alguma coisa que ele queria lá, em benefício de Batatinha. E aí ele foi lá no meu apartamento. Foi quando eu conheci ele, conversei com ele. Um ser humano coisa. de uma doçura, de uma Aquela beleza, risada, né? Um doce de pessoa, uma pessoa incrível, maravilhosa. Mas e aí, esse projeto? Aí a gente começou a se reunir, né? Se reunia lá na garagem lá de casa, eu paquetei ele com um gravadorzinho, e a gente fazendo ele lembrar como ele começou a compor. Então ele teve que ir lembrando, porque ele não tinha controle nenhum da obra, né? Aí fomos anotando tudo aquilo, e aí aí descobrimos que ele estava doente de CA. Quando a gente viu, ele estava internado, né? E a gente achou que ele poderia não sair mais, e ficamos, além de arrasados, preocupados. E aí como foi mesmo? E deu um branco aqui agora, lembrando de Batatinha. Desse projeto de resgatar as músicas dele, né? Mas aí eu sei que a gente começou, aí disse, vamos embora começar a gravar. O médico disse que ele ia sair do hospital. A gente perguntou se seria prejudicial ele cantar, entrar em estúdio. O médico disse, tudo que der alegria para ele vai ser o melhor para ele. Aí a gente começou a ensaiar, pegar estúdio, começamos a gravar Batatinha, com medo da situação dele, e ele convivendo com aquilo tudo. Foi, como é o nome dele, Rangel, da WR, né, que abraçou. O pai que Grande Rangel, fez, né, a música baiana poder ter uma forma de se apresentar, de aparecer. Ele também foi quem viabilizou isso, porque a gente não tinha dinheiro nenhum na época, e na época gravar um disco era muito caro, muito caro. Então ele disse, não, faz, a gente crente que ia ser aprovado, né? A gente ia ganhar o prêmio, aí faz, não sei o que lá, tudo bem, vocês pagam depois. A gente começou a gravar no estúdio, bacana, né? E tudo certo, com os músicos tocando, tudo para receber depois. Aí tô um dia lá, a gente não ganhou não. A gente não ganhou, não foi aprovado mas isso acontece. Mas eu sei que não foi aprovado, e a gente sem um tostão, como é que ia pagar aquilo tudo? A gente aí ficou preocupadíssimo. Aí na época Rodolfo Tourinho se sensibilizou, e aí viu se tinha algum mecanismo dentro da Secretaria de Cultura, algum projeto que pudesse abraçar um projeto tão importante como esse de Batatinha. Aí conseguiu dar uma ajuda para a gente conseguir, pelo menos, gravar, né, o disco. Mas, na época, tinha fabricação de CD, isso tudo, e não ia ter condição. A gente, pelo menos, ia gravar o disco. E aí gravamos o disco depois disso. E aí,
com o disco finalizado, com essas participações, é um disco que eu Quem realmente era que adoro estava? ter Quem é que feito. está nele participando? Chico Buarque, Uau! Gilberto Gil, Caetano, Bethânia, Jussara Silveira, os sambistas baianos, Riachão, Nelson Rufino, Valmir Lima e Pacheco, Edil Pacheco. Edil Pacheco, né? Também A participaram. nata aí, né? Do samba e da MPB. E o disco realmente ficou bonito. Bethânia, quando ouviu o disco, que ela ficou ligada, apaixonada por Batatinha também, foi ela quem mais projetou a obra de Batatinha. E ela estava mudando de gravadora e aí mostrou o disco de Batatinha, né? E aí a gravadora se interessou em fazer um projeto especial, que não era um disco para dar dinheiro, mas era um disco que dá elegância a qualquer catálogo, né? Então, foi assim que pôde fabricar o disco, Prensar, né? Prensar. E aí o disco foi lançado porque Bethânia também apresentou o disco e eles realmente gostaram. E o disco era tão bonito que ganhou o prêmio, melhor disco de samba na época, produzido na Bahia, né? Um sambista completamente desconhecido na Bahia, que dirá no Rio, e ganhamos como melhor disco de samba, o melhor prêmio assim, da música popular brasileira na época. Então foi outra coisa assim, isso vale a pena, né? Não ganhar o prêmio, mas ter participado disso. Desse resgate aí, né? Porque se você não faz esse movimento com o Paquito, né? E as pessoas se envolveram aí, ele teria ido e não teria tido esse registro, né? De tanta coisa bela, né? Tem a coisa vira-lata, não é só é do brasileiro em si, de admirar o que não é do seu bairro, da sua cidade, né? Do seu estado, do seu país. E sabendo, conversando com Batatinha, né, ele disse que porque a gente queria que o disco de Batatinha fosse completamente diferente de como era a produção com estratégia de venda, que diz a roupa, o ritmo, o som, o que grava, o que não grava. A gente queria, assim, o espelho era Maria Bethânia, né? Fazer tudo ao gosto de Batatinha. A gente apresentou a Batatinha vários intérpretes para participar do disco. Só participaram os que ele aprovou, né? E a gente queria também que ele escolhesse a capa, quem fazia a apresentação. Aí a gente perguntou, Batatinha, quem é que você quer que faça a capa? Ele disse Caribé. Eu digo, porra, não conheço Caribé. Nada mais, nada Como menos é que do vai que ser? Caribé, né? Meu nome. E a apresentação, professor Cid Teixeira. Eu digo, rapaz, mas a gente achou, não era que isso era maior que Batatinha. A gente achou que a gente era pequeno para ir pedir isso para Batatinha. Entendeu? E mais através de Maria Sampaio, né, filha do doutor Mirabeau Sampaio, um artista plástico também maravilhoso, intermediou, era conhecida de Caribé. Aí Batatinha ainda me deu esse presente, eu fui no ateliê de Caribé, vi os quadros de Caribé, tudo pendurado. Tinha um quadro de Caribé que era de uma santa que ele estava fazendo. Ele disse assim, eu já fiz essa cara dessa santa umas 5 vezes. Toda hora que eu olho, ela está com a cara descarada. Vou ter que fazer de novo. E olhava para o quadro assim. Maravilha. Aí Caribé fez, né, professor Cid fez a apresentação e com muita admiração a Batatinha, né? Todos dois, assim como todos os cantores que foram convidados, foram assim felizes por terem sido convidados, né? Até quer dizer, os artistas sabiam a grandeza, o valor, do né? artista Batatinha, né? Isso é muito bonito. E aí, falando isso, teve um disco que foi produzido, um LP de Batatinha antes, e que o produtor, na época,
perguntou a Batatinha: Batatinha, quem é que você quer que apresente seu disco? Ele disse: Jorge Amado. Aí o cara disse: Jorge Amado, Batatinha? Mas Jorge Amado? Assim, né? E Maria Sampaio depois contou a história de Jorge Amado. Jorge Amado disse: são os burros, eu ia adorar fazer. Ah, que figura. Dois Né? gigantes, né? Dois grandes, né? É isso, né? A arte está num lugar muito especial, que às vezes pode... que tem pessoas que podem observar antes dela estar reconhecida por todos. Depois que está reconhecida por todos, para mim não tem graça, você sabe? Eu adoro assistir artistas valorosos, adoro, mas adoro ir me surpreender, né? Por exemplo, eu fui assistir o show de Baco na Concha Acústica, fiquei surpreso com aquilo, né? Artista agora nova, Maria Juliana Linhares, né? Que é meio atriz, cantora, inteligente, sabe o que está fazendo, né? E conquistando espaço através de um trabalho verdadeiro, entendeu? Que isso é muito raro. Jota, e que maravilha você trazer esse assunto, que eu tenho pensado a vida inteira, né? Pensando sobre isso, e mais vendo um pouco agora. Por exemplo, nosso amigo, grande ator Wagner Moura. Está no topo, assim, né? Dessa coisa, dessa projeção. Está com um filme em Hollywood. É assim, uma pessoa cotada para ser candidato a ganhar o Oscar de ator. Aí vem para a Bahia para fazer um espetáculo, sabendo desse, né? Do potencial que tem essa fonte, da qual ele faz parte. E aí, que bom que é um movimento de sucesso. Mas eu fico observando que tem um monte de gente que vai, mas que não vai ver essas figuras que estão por aqui, assim como não foram ver, talvez, ele, quando ele estava aqui sem ter sido projetado. Ou seja, que... precisa, e é isso, tem um lado vira-lata. Quando tem um reconhecimento internacional, né, aí parece que isso vira verdade. Aí quando diz que a voz de Milton Nascimento é uma das melhores do mundo, o brasileiro só passou a acreditar nisso quando alguém que não era brasileiro falou. Assim, quando alguém fala alguma coisa de Gal, né? Quando Tom Zé realmente ficou reconhecido, né? Depois de um tempão esquecido, né? David Barney, né? Que reconhece o trabalho dele. Aí é abraçado de outra forma. Será que precisa alguém lhe ensinar o que você deve gostar, né? Não precisa. Como também assim, o teatro baiano é uma coisa maravilhosa, realmente. Eu sou fã do teatro baiano. Tem uma força, né? Uma criatividade. Uma riqueza histórica, né? Grandes figuras assim de teatro que estão aqui e que tem gente que ainda não enxergou, né? Assim, aí é preciso ter uma projeção nacional ou internacional para as pessoas e às enxergarem, vezes né? pode não me lembro de nada disso. Vou dar um exemplo aqui sem ter relação com nenhuma verdade. Mas se vier um artista baiano que esteja bombado nacionalmente, vier com uma peça ruim, Teatro Castro Alves também, no momento já reinaugurado e tudo, é aberto, funcionando, lota porque está indo um bocado de gente famosa. Só por isso. A peça pode ser uma merda e eles vão e elogiam a peça, sabe? É a falta de discernimento total, não sabe? Se não para, é falta de parar para pensar. Falta de parar para pensar. E de conseguir ter alguma opinião própria, né? Ninguém parece. Na apresentação de Wagner, eu fui assistir um dia e parece que 2 ou 3 apresentações depois aconteceu um fato de uma pessoa, eu soube, na plateia, durante uma fala dele, totalmente emocionada ali, né, do personagem, a mulher gritando: tá muito frio, esse ar-condicionado tá muito frio. Então as pessoas estão precisando entender, né, esse lugar da arte, né? Às vezes estão acostumados com a relação aqui nas redes sociais ou na televisão em casa, que pode falar e não interferir na arte, né? Que esquece que precisa estar ali para contemplar, né? E tem uma coisa de achar que o dinheiro é tudo, né? E que porque está pagando... Exatamente. Pode, né? E que eu paguei, eu quero. Sabe, uma falta
de educação, né? de um sentimento bom, né? Vai para usufruir, não para admirar, né? Tem a música de Gonzaguinha que é maravilhosa, né? A plateia sempre aplaude, a plateia ainda aplaude, ainda pede bis, a plateia só deseja ser feliz. É só isso. Só isso. Nada, e não se preocupa que o que é que aquele show, o que é que aquele filme, o que é que aquela peça de teatro, porque é bom você repercutir aquela peça de teatro, aquele filme. Até o que você vai repercutir, você tem que pensar. Se você assiste um filme, se eu assisto um filme que eu acho que positivamente não vai servir para nada, eu não vou dizer, vá assistir. Propagar ele, né? Não. Uma peça de teatro, uma música que pra A gente mim não brinca tira até nada. assim, depois do espetáculo, a gente vai divulgar. Gente, quem gostou, avisa para os amigos. Quem não gostou, Não, pros convida os inimigos. inimigos, que a gente vai ter casa cheia sempre, né? Mas é incrível isso, né? E você cantarolou aí, né? Quando é que você começa a cantar? Porque, né, eu sou super tímido também, você falando da sua timidez, e eu era aquele aluno na minha infância e adolescência que me escondia do professor, eu sentava na mesma fila dele, sempre esquivando. Ele, quando o professor procurava um assim, para saber quem ia chamar, né, ou para fazer uma leitura, ou para vir aqui na frente expor alguma coisa, eu me esquivava de cá, tenso, com muito medo. E é incrível que a gente acaba escolhendo uma plateia na nossa frente para a gente se expressar. Como é que você começou a se encorajar e começou a cantar? A história de Roberto, né, que não queria acabar naquela música, comecei a fazer um bocado de música com Roberto, com Saul, com Alexandre Leão, com Ulisses Castro. Todo mundo que fazia música, aquele fogo, qualquer melodia eu queria botar a letra em cima. E adorava, fazia não sei quantas músicas por semana. Geralmente é assim, você pega uma melodia e coloca a letra, porque também não é fácil, né? Eu não consigo entender como é que a pessoa consegue conceber a palavra dentro de uma melodia. Assim, todas as vezes que alguém toca uma melodia e eu vejo alguém criando, que eu, né, também sou muito próximo assim de gente da música, eu não consigo encaixar uma palavra ali dentro, sabe? A primeira que o Roberto fez foi assim, eu dei a letra, ele fez lá, né? Depois eu dei outras letras, ele fez, mas às vezes ele estava fazendo um riff de uma música que já tinha uma melodia que ele ficava fazendo, eu gravava, levava para casa e fazia. Assim, fazer na mesma hora, tem gente que gosta de fazer e faz. Eu preciso ter um pouco de sossego, né, para tentar ver se surge alguma ideia boa e que case dentro daquela métrica, né? Primeiro ia cantarolando com as palavras, o próprio som da melodia já levava alguma palavra que já lhe inspira, então a própria melodia acaba lhe inspirando. E vendo com o Roberto a forma dele compor, que ele vai contando as sílabas, vendo quantas sílabas tem o verso e vê a métrica. Então, se eu botei um verso e tem a mesma melodia embaixo, eu sei que a métrica é igual. Então, se eu fizer um verso com a mesma métrica aqui embaixo, vai encaixar na melodia de novo, se a melodia repetir, né? Sim, parece fácil. Mas aí, essa coisa de cantar. Aí eu adorava a coisa de compor e de dirigir, dando um bocado de sugestão, questionando, que devia ter... Falou bem, mas nunca levando baixo astral para artista nenhum. Sempre, mesmo que eu achava que não fosse legal, de alguma forma, porque se expor no palco não é brincadeira, não. Brincadeira não. Se você estiver frágil, não tem como subir. É muita exposição. Não, e isso é legal que você traz, porque pode, em vez de ajudar, travar a pessoa. Se você chegar, né, de forma grossa, agressiva. Não. Primeiro você tem que acreditar no potencial da pessoa, que aquilo ali é só dirigir um artista, não é impor ao artista coisa para ele fazer. É dentro dele o que ele já é, o que ele tiver de bonito, você botar uma luz naquilo. Né? Exatamente. Mas aí eu fiz um bocado de música, e músicas que Roberto não ia gravar, e que ninguém iria gravar, mas que eu gostava.
Aí eu digo, pô, eu quero gravar as músicas que ninguém está gravando, eu quero gravar, porque eu gosto delas. Adotar essas crianças, É. né? Os outros adotaram as outras, tem esses filhos aqui que eu vou criar, né? E como eu gostei de produzir discos, né, de estúdio, desde Batatinha aos outros, de Riachão, de Mariene, foram discos que eu acabei tendo uma experiência de como aquilo funcionava. Fiz o do Rosário dos Pretos também. Fiz o de Edith do Prato, que também ganhou o prêmio. O de Riachão foi indicado ao Grêmio, né? E aí eu digo, não, eu vou fazer o meu dentro da minha leitura, do arranjo que eu imagino para essa música, para que ela fique mais compreensiva, né? Dando sentido. Aí eu bolei meu primeiro disco, todo dentro do estúdio, aquele negócio, a dificuldade, né? Nunca tinha botado voz. E quando você ouve no estúdio, né? Você percebe muito o que está bom e o que está ruim. Fica claro que a voz não ficou legal. Quando você está cantando em show, tudo é mais livre. Mas no estúdio fica muito claro, né? O instrumento desafinado entrou no tempo errado, isso tudo fica muito claro no estúdio. Então, aí botei a primeira vez de estúdio, assim, mas montei o disco todo como eu queria. Um disco era como se fosse também quase a primeira, não, como se fosse o meu primeiro e último disco. Aí eu quis fazer um agradecimento geral às coisas que eram, na época, o que havia de mais importante na minha cabeça na época. O disco é todo feito nesse sentido, tanto que o nome é Aboio para um Rinoceronte. Aboio é um canto de reunião, né? E o rinoceronte representando Oxóssi, né? Quer dizer, um canto de reunir minha turma perto de Oxóssi. Seria assim a ideia. E aí pronto, o disco ficou pronto, sim, aí tem que lançar, tem que cantar. Tem que cantar. Aí veio... Aí veio, já é o palco, né? A arte cênica, né? Aí veio o desafio, porque eu tinha cantado a primeira vez a convite de Roberto Santana, que é um projeto que ele fez com o nome Fala Poeta. Cada final de semana de um mês, que eu não me lembro qual foi, se apresentaria no Bacanoa, do Meridian, que acho que foi onde eu lhe vi a primeira vez com Los Catedráticos. Vocês não fizeram lá? Fizemos ali, exatamente. Acho que foi a primeira vez que eu lhe vi em palco, que amei aquele negócio. A Aninha Poeta, Aninha Franco lá, minha mãe foi, a gente amou, adorou, era lotado, um negócio de fuder mesmo. E aí eu sei que ele fez, ele aí convidou um final de semana Valtinho Queiroz, um final de semana Capinã, um final de semana Jorge Portugal, e um final de semana Eudásio Tavares, e um final de semana eu, né? Eu era o mais verde de tudo, sem... No meio dessas feras todas, já com estrada, né? Caras, né? E aí, eu me lembro que Capinã não canta, né? Capinã convidou alguém para cantar na noite dele, Valtinho canta, Portugal cantava também. Quem foi o outro que eu falei que eu esqueci? Valtinho, acho que eu falei de todos, né? Valtinho Queiroz, Portugal, eu, Capinã. Aí, mas o meu não. O meu, a inocência de nunca ter feito. Eu montei um show complicadíssimo. Que o que eu me lembro que eu gosto, porque todo mundo que participou dessa minha apresentação acabou eu estando envolvido no trabalho dessas outras pessoas depois. Que foi um show que contei com a participação, além de Roberto Mendes, além de Saul Barbosa, eu levei Batatinha, levei Mariene, Jussara Silveira, tinha, quem foi mais que levei, acho que músicos do Gantuá, Showzão. Edith do Prato. Era uma produção. Eu me lembro que quem estava aqui na época foi... esqueci o nome dele agora. Poeta maravilhoso, carioca. Roberto é músico. Depois eu me lembro. Só estou vindo Edil Pacheco. Não é Edil Pacheco, não.
agora esqueci o nome dele. E ele chegou, quando ele viu a ideia do show, ele disse: rapaz, é muita coisa, você está muito nervoso por causa disso. E aí, antes do show, essa coisa que eu gosto de fazer é amizade, né? Então tinha um clima de todos os amigos estavam ali, muito por causa de, mas todo mundo experiente, tranquilo, brincando no camarim, um brincando, e numa tensão miserável. Eu não me lembrava nem o nome. E o Bacanoa lotou, né? E aí eu fiz as 3 noites lotadas. Aninha, na época, elogiou o show, elogiou, né? Coisa que ela não faz com frequência, ela ficou empolgada com o show. E o show era essa costura mesmo de admiração minha com esses artistas e coisas da minha vida para falar ou para exorcizar, entendeu? Então o show foi feito assim. Aí foi a primeira vez que eu cantei. Depois do disco pronto, tinha que fazer o show e aí consegui lançar no Teatro Vila Velha, que era simbólico para mim. No Vila Velha é antigo ainda, né? Aquela estrutura. Antigo. Não é? Telha de Eternite. Antigo. Né? Ainda o de Vila Velha antigo era. É. E era por tudo pela história dos artistas que se projetaram a partir dali, que eu admiro, são os que eu mais admiro até hoje. E então tinha essa história de estar ali participando daquela energia, daquele lugar. E aí cantar aquilo tinha um bocado de significado. Betânia Veio, Hermínio Belo de Carvalho, olha o nome que eu esqueci, esse compositor, esse escritor. Morou aqui uma época? Ele veio aqui, ele ficou parceiro de Roberto, ficou encantado por Santo Amaro, ficou meu amigo. E aí ficou um tempo em Santo Amaro com a gente, né? O Roberto fez música com ele, a gente saiu para fazer farra. Hermínio veio para assistir o show e tudo, meu. Foi um negócio super bacana, foi um bocado de gente bacana, assim. O que para mim era... Hoje eu vejo que aquilo tem uma dimensão que na época não tinha. Para mim, até aquelas pessoas eram meus amigos, mas eram amigos muito famosos, muito assim, na época, para mim, eram meus amigos, estava tudo bem ali, né? E também, na época, eu não tinha preocupação de estar convidando aquelas pessoas, como eu já lhe convidei várias vezes, e eu achava que ia ser bom aquele encontro. Com o passar do tempo, eu fui tendo mais cuidado para fazer convites. Você talvez tenha tido menos cuidado. Que bom. E não que eu convidei, ter nenhum, me convide que sempre. Eu convidei várias vezes. Por que também me anima a convidar você sempre de novo? Porque todas as vezes que eu lhe convidei, os resultados sempre foram extraordinários. Mas são sempre ideias muito bacanas que você traz, né? E muito de improviso, muito, né? De improviso. O que você falou, de se lançar mesmo, né, no precipício. Tem que gostar, se arriscar daquilo. Né? Assim, eu não gosto de show que eu entre e conheça todas as músicas, eu não gosto. Eu fui assistir um show de um artista maravilhoso, que é Geraldo Azevedo, Teatro Castelo lotado, não sei quantas noites. Aí eu fui assistir, ele fazia blum, todo mundo sabia cantava. Tudo. Parecia uma serenata, que não é uma coisa ruim. Mas aquilo, quando eu vi, eu não estava pensando em nada, eu estava com a cabeça em outro lugar, não estava conseguindo prestar atenção. Eu sou muito disperso, então a coisa tem que me interessar muito, senão quando eu vejo eu estou em outro lugar. E é legal, Jota, aí você faz isso de forma muito legal, de trazer a palavra falada para o espetáculo, né? Você, além de você contar alguma história que está ligada à música, entre uma música e outra, você levar um artista para dizer um texto, para fazer uma performance. Que faz sentido naquela sequência, aquela história. Para não ficar não exatamente... Não é à toa. Não é. E assim, para não ficar exatamente aquela coisa previsível, né? É uma música, que é bom também, né? É uma música, é outra música, depois vem outra, Mas pode ter tanta coisa ali para dar uma surpreendida, né? Eu já fiz direção artística de algumas coisas, todas ligadas à música, e
Mas é sempre pela palavra, nunca foi pela música. Geralmente, quando uma direção é feita por um músico, que o mundo da música leva você para um lugar que é bem distante da palavra, né? É um lugar que é uma comunicação universal, é um lugar muito especial. E é um lugar, assim, mas é muito privilégio quem chega nesse lugar, que eu não consigo chegar. Então, às vezes o músico, quando dirige, ele vai, não, o ritmo assim, o tom da música para casar com o tom da outra música, aqui entra uma música com ritmo tal, vamos casar. E a palavra está lá sem noção de nada, entendeu? E no meu caso, quando eu ouço um disco, quando eu assisto um show, eu fico preso à palavra. O resto eu adoro e me chama a atenção também, mas vem como complemento. Vem sempre como complemento. Isso é maravilhoso, porque assim, de vez em quando eu fico pensando na saudade que eu tenho de Moraes Moreira, nessa música carnavalesca, que é a palavra. A gente saía cantando a plenos pulmões ali na rua, poesias, né, que às vezes eram crônicas, dizendo que coisas o povo precisava ouvir, né? Que fosse uma coisa só, como se fosse só, né, lírica, bela, né? Mas que estava ali uma coisa necessária para a gente. Eu gosto da arte quando ela é necessária. Quando ela é necessária. Pronto, eu consegui responder só agora. Mas você falou muito legal, assim. Eu gostei muito da sua resposta do artista, porque é para ver assim a importância do artista na sociedade, né? E a gente nasce e mora e escolhe continuar morando num lugar chamado Bahia, que tem um diferencial no cenário, acho que mundial, por conta dessa construção que é feita do povo através da arte, né? Quer dizer, a arte do próprio povo, né? Então, assim, arte popular, quando né? a gente começar a ver a importância que tem isso, para isso se estender nas escolas, você falando de Roberto Mendes dando aula de matemática com o viés artístico, todo mundo queria fazer essa aula. Todo mundo se pronunciava. Ninguém ia dizer que não gostava de aula de matemática. De matemática, e todo mundo ali se pronunciava a ponto dele, o maestro Regei falou, agora vamos firmar aqui o pensamento na matemática, né? Mas que... Essa história da palavra, e a gente volta para Maria Bethânia, né? Acho que, por exemplo, outra universidade assim que me formou para estar envolvido com música são os shows de Bethânia. Não tem nada parecido, e tudo com a brasilidade total, porque a arte, ela representa o que é o povo, um país. E tanto que os colonizadores impõem a sua arte, porque quando você consegue destruir a cultura e a arte de um povo, esse povo está colonizado. Está dominado, né? Está dominado, está tudo dominado, né? Então, assim, o próprio dinheiro público sendo investido, né, em proteger a cultura popular, a arte brasileira, é uma proteção ao país, para não se vender, né? Para saber qual é a bandeira que realmente deve carregar, em vez da bandeira de Israel, por exemplo, né? A bandeira nossa é a brasileira, qual é a dúvida? É a bandeira americana. Não basta a quantidade de música americana e filme americano que invade, né, os países todos. Isso é uma forma de colonização. Não é só através da economia, não. Essa colonização é muito mais perigosa do que a econômica. Porque a econômica é comércio, né? Preço disso, essa coisa aí que... Mas essa outra é a que conquista. Essa é a que destrói as outras nações. Jota, maravilha.
Ficaria aqui até o galo cantar, conversando com você. Mas eu vou te pedir para você cantarolar alguma coisa que você queira sua, que você tem composições belíssimas, cantadas por você e por muita gente. Se você quiser pegar o violão ali. Eu quero só falar para vocês sobre essa coisa da cultura, da importância da cultura popular. Recentemente produzimos um disco, eu, Mirela Medeiros e Gustavo Caribé, J. Veloso e Recôncavo Experimental, um disco produzido, todo dedicado à cultura popular do Recôncavo da Bahia, onde homenageamos esses grupos importantíssimos que sustentam a identidade brasileira, no caso, especificamente eles do Recôncavo. Então tem música para Nego Fugido, para Chegança, para Capoeira, para Maculelê. Que você... Minha com Gustavo Caribé e Mirella, são músicas. A gente fez um projeto, músicas. Eu vi alguma coisa divulgada, mas não ouvi ainda. Isso. Ouça que eu eu acho ouvir, que é sim. sua cara. Quero ouvir. E outra conquista, o disco todo produzido sem nenhum apoio nenhum, só a paixão mesmo, né? E lançado, e a gente foi indicado ao prêmio de música, né, do Brasil, né? Concorremos com vários artistas super famosos, mas ter sido indicado através de um projeto que homenageia, mais do que homenageia, agradece a cultura popular do Recôncavo, foi um grande presente, né? E estamos aí com esse eu quero conhecer. disco, J. Veloso Recôncavo Experimental, né? A capa é a careta de Acupe. Acupe hoje é em Santo Amaro, o lugar onde mais preserva a cultura de Santo Amaro, o lugar que preserva porque os governantes que passaram por lá abandonaram a CUP. É estranho como as coisas abandonadas pelo poder público acabam conseguindo se preservar. Se preservar. Né? Porque às vezes vem um poder público e vê uma expressão bacana e tenta dar um suporte e querer mudar aquilo, né? Para colocar dentro de uma moldura, sei lá, uma embalagem que eles querem e transforma, tem que saber, tem coisas que falem o progresso associa muito à violência, né? Das invasões. Por exemplo, a gente conheceu o Abaeté antes, na época que para chegar no Abaeté era uma viagem. E era realmente uma das coisas mais lindas do mundo, não era nada igual. Hoje é uma lagoa bonita, como várias lagoas são, mas na época o Abaeté era a lagoa, não era qualquer lagoa. Fazendo jus à música de Caymmi, né? A música de Caymmi. Que assim, se os governantes, né, se atentassem para isso, no mínimo iam manter viva aquela imagem cantada por Dorival Caymmi. Né? Caymmi registrou as imagens da Bahia, né, de uma forma... Eu conheci várias pessoas interessantes de outros países que vieram conhecer o Brasil por causa de Jorge Amado e Caymmi. Aí só ter vindo para o Brasil por causa disso, já imagina que pessoa bacana. Pois já não era, eu teve ali aquele Conversas Plugadas no Teatro Castro Alves, que eu fazia apresentação ali, né, que Rose Lima sempre me chamou, Agualusa, e vieram por isso. E Mia Couto. Conhecer a Bahia primeiro através de Jorge Amado. Aí, ao conhecer ali na literatura, falei, eu quero ir lá, ver esse lugar, né? Então, a importância da arte, né? Na construção dessa sociedade aí que encanta o mundo, né? É isso aí. Eu vou dar só uma pausinha, porque eu estou aqui dando uma dor no estômago. Eu vou comer uma coisinha aqui para ver se melhora. Não tem uma maniçoba. Bota um pouco de água, meu. Não tem uma maniçoba. Eu nem prestei atenção que sua água... Tá ótimo. Vou tentar tocar a música. Você vai tocar no violão? Vou tentar. Você já tocou assim no show, violão? Nesse show... Nesse show novo agora? Não. Olha que loucura. É coisa de inocente mesmo. Lá no Canoa, o primeiro que eu fiz, eu não tocava? No primeiro? Violão. Loucura. Com uns músicos todos maravilhosos. Na época eu tocava melhor do que hoje, mas hoje eu não toco nada. Né? Mas era muita loucura aquilo. Mas teve uma loucura maior, foi o Teatro Gamboa,
estava passando por uma dificuldade, né? Que infelizmente é comum, se repete com os espaços culturais. E aí entraram em contato pedindo se eu poderia fazer um show. Eu digo, eu posso, mas eu não sei tocar. Aí eu disse assim, eu vou ver se Mário Ulloa aceita. Aí eu falei para Mário é um amigo querido. Maravilhoso. É outro parceiro, que nem você dos meus convites. Figuraça. Você e Mário Ulloa são os que são mais convidados. Aí eu convidei, Mário, vamos embora fazer. Até então, eu conseguia Mário de farra na casa da mãe. Sabia que ele era um músico, dava para ver que ele era um músico maravilhoso. Mas não sabia que ele era um dos maiores do mundo. Aí eu convidei, eu digo, não, Mário, eu sei tocar umas músicas, você toca, porque eu também não ia pedir para Mário ficar me acompanhando. Um artista daquele, né? Para ficar me acompanhando, era muita Parece presunção. Que ele tá entre os 5 melhores violonistas do mundo, ele já ganhou um prêmio assim, né? Imagina, era uma coisa absurda, mas eu não sabia. Aí eu disse, você toca umas músicas, Mário, eu toco outras. E aí ele disse, podemos tocar junto, Jota? Ele também dizia, um amor de pessoa. Aí eu sei que montei o show, fui com o meu violão, um violão até tem uma história ótima, que foi um violão que Toquinho comprou na época que Vinícius morava em Itapuã. Aí Tico, que é filho de Jesse, me deu esse presente, esse violão de presente. Então, meu violão glorioso, né? De farras. Aí eu fui com o meu violão. Aí ele disse, teu violão é bom, mas você quer testar isso aqui? Aí me deu um violão. E ele aí pediu para eu fazer o show com o violão dele. Aí eu voltei com o meu violão e ele me emprestou um, né? E aí eu também sou preguiçoso, porque músico tem que estudar mesmo, para aquilo ficar orgânico, né? Aí estudando um pouco, aí ele me ligou um dia. E aí, ó, tá gostando do violão? Eu digo, tô. Ele disse, sabe quanto custa esse violão? Eu disse, não. Eu acho que era $17 mil. Nossa Senhora. Eu disse, você é maluco de deixar esse violão na comigo? minha mão, né? Que maravilha. Que a gente fez esse show assim, lá, e que foi E que figura bacana. de emprestar Que esse pessoa violão, né? Não é? Participa do meu primeiro disco, Mário. Assim, um bocado de amigos meus estão no meu primeiro disco. E nesse disco mais recente, com Recôncavo Experimental, tá essa experiência assim de produzir uma obra em cima de temas, né? Nunca tinha feito dessa forma, mas eu gosto do resultado. Vou tentar tocar uma música, tá Toque. bom? Que é a primeira música minha gravada por Bethânia. Diga, você ia perguntar Não, alguma não, coisa? estou só ouvindo. Não, e dizer assim, Jota, você fala, e tantos amigos, mas você é uma figura que todo artista, toda pessoa que conhece vai querer estar perto, porque você é um poeta, sabe assim? Não é? Um poeta, porque o mundo precisa mais dessa alma do poeta para poder transformar as coisas e fazer acontecer, né, o belo, né? Então você é essa figura que quem é que não quer estar do seu lado, nas suas ideias, Eu gosto né? de fazer amizade. E minha amizade é sincera, antes de tudo a amizade, antes de qualquer coisa, né? Eu fiz uma música, Professor Almiro, que era um maestro de filarmônica de Irará, um senhor já, ele dava de presente a seus amigos música. Aí fez um bolero e botou o nome Bolero Maria Sampaio, deu presente a Maria Sampaio. Maria Sampaio me deu, pediu a ele se podia me dar para botar letra. É uma das primeiras letras que eu boto. Eu, em cima da melodia, eu botei a letra. E como a música era para Maria Sampaio, aí começa. Amigos são parentes que pude escolher. Quer dizer, já dizendo, são parentes que eu pude escolher. Então, são pessoas muito especiais. E eu não tenho esse negócio, amigo antigo, esses são os melhores. Esses são os maravilhosos, mas tem novos que em pouco espaço de tempo são Tem amizades gente que a maravilhosas. gente conhece e parece que já conhece há muito tempo. Tem uma É. identificação muito grande, né? Eu agora mesmo estou louco por Itaparica, mas a cidade em si é incrível mesmo. Mas o que me leva a adorar ir para lá são meus amigos de lá. A amizade é a melhor coisa que tem. Como minha alegria maior estar aqui é poder estar conversando com você, vir à vontade.
chego a esquecer que está sendo gravado, Que bom, o que Jota. faz ser Esse tudo é o mais propósito aqui prazeroso. do Pod, né? Esse bate-papo para, né? Para a pessoa se sentir à vontade e a gente resgatar um pouco dessa coisa da cultura nossa, né? Que você teve esse privilégio de viver desde sempre, né? Conversa na porta de casa, no quintal, na cozinha, né? E falar sobre a vida, né? A música que eu vou tentar tocar foi a primeira música minha gravada por Bethânia. Eu já estava compondo há uns 3 anos, assim, mas eu mostrava as músicas, ela comentava, gostei, mas não gravava, né? Porque também é um amadurecimento que as coisas vão tendo, né? E também Bethânia escolhe... Bethânia não é uma seleção de músicas bonitas para gravar. É uma seleção de músicas para ela dizer o que ela está querendo dizer naquele momento da vida dela. Exatamente. Então não é beleza só, é muito mais. Então, Roberto Mendes mostrando várias músicas, e aí botou uma música, essa Alfá no meio, e cantou. Aí ela ouviu, ela disse, gostei dessa. Brincando com ele, se tiver no seu disco, tire que eu vou gravar. É de quem é? De quem é a música? É de Portugal ou é de quem? Ele disse, é de Jota. Aí ela ficou parada assim. Não esperava e gravou. Oh, né? Que lindo. A primeira música foi assim. Ela ficou emocionada, né? Tipo, Ficou. né? Poxa, Jota. Até hoje eu fico. Mas me controlo. Vou tentar. Que maravilha, Jota. Deixa eu ver aqui. Acho difícil acertar. Mas tente vir mais para próximo desse. Para pegar. Para pegar o melhor possível. Aí. Deixa eu ver. Alfá na mão proteger, a paz da cor do céu, do céu. Ele em mim, ele sou eu, conta escondão que me envolveu, que me envolveu. E sua flecha percorreu eu. Guiada pelas mãos de Deus, de Deus. E o mal do mundo estremeceu, guerreiro negro, que olorum, que olorum, que olorum nos deu. Seu grito me orgulhou, Kill, Kill, sou filho do vencedor, que nunca me esqueceu. Seu grito me orgulhou, Kill, sou filho do vencedor, que nunca me esqueceu. Uau, Jota, que coisa linda, meu amigo. Pra Oxóssi. Eu conhecia com ela. Mas muito lindo você cantando aqui, né? Nunca tinha feito isso, mas só muito na lindo. casa de amigos. Você foi ali para um lugar, meu amigo, cantar isso assim, de forma muito bonita. E estou super feliz porque ela gravou algumas canções minhas, fiz até um show, teve uma exposição dela lá em São Paulo, no Itaú Cultural, e eu fui convidado para me apresentar lá com qualquer show que eu quisesse fazer. Mas eu aí montei um show todo dedicado a ela, incluindo as canções que ela gravou, as minhas que ela gravou, e outras contando a história da minha relação com ela. Mas já tinha um tempo que ela não cantava nenhuma música minha, nem em show, nem nada. E nesse show que ela está fazendo, comemorando 60 anos, ela está cantando Ofá e Quirimurê. Então, quando eu vi, eu nem acreditei. Eu mostrava a Mirella, olhava, é isso mesmo?
Eu achei que podia ser alguma coisa de fake, de inteligência artificial. Eu disse, montaram o repertório, botaram meu nome de brincadeira, assim, para fazer uma gracinha comigo. Mas é verdade, não é inteligência o artificial. aniversário é dela e o presente que ela dá para você também, né? Que maravilha. Mas obrigado. Ô, Jota, eu que sou grato por essa conversa aqui, né? E aí, dizer das pessoas que fazem aqui, né? Você estava falando aqui do estúdio quando você chegou, que esse estúdio é muito bonito, né? É Adriano Moraes, é um artista também, músico, empresário e tal, e criou só para podcast mesmo. Massa. Luciano Suede, que é da comunicação. Aí tem W, que fica ligado aqui nas câmeras e o que a gente precisar de internet. Não, aqui Tem Fernanda Mendes, né? Essa garota jovem que se recebeu aqui também. Breno Nuno, também, que estão na produção. Pitoco, que é músico, que também trabalha aqui fazendo tudo. Zé, que estava aqui também na recepção. Quem mais? Yolanda. Que está sempre aqui, assim, também trazendo um monte de ideias. Então, esse povo aí. Agradecer a eles por né, ajudarem a construir isso aqui e viabilizar essa conversa tão bacana que a gente e viabilizar uma pessoa agora. Tão interessada e preocupada com a cultura da Bahia. Convidaram a pessoa certa. Parabéns. Jota, que maravilha. Então, se você tiver alguma consideração que você queira fazer, é todo seu aí o microfone. Agradecer o convite, adorei vir, porque me senti como se estivesse na sua casa, você na minha, e contar assim um pouco da minha história, né, de como eu fui me tornando artista. Acho esse nome muito pesado para dizer que sou artista. Mas Fico acanhado a usar esse termo. Não se acanhe, não. É um grande artista que eu admiro muito. Mas adoro conviver nesse meio com essas pessoas e adoro descobrir novidades. Maravilha. Grato, Jota. Obrigado, axé. Obrigado. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode, ponto. Pode.